aparecer nenhum de vocês, só aparece eu e o material. Bom? Então, vamos aqui, gente. Ó, aqui é baseado na banca CTRED e na banca US, tá certo? Essas questões. Primeira questão aqui, deixa a galera tá entrando, pessoal. Geralmente, então, vai ser esse feedback, né? Lá e cá. Então, a primeira questão aqui, gente, se trata de uma questão de função, tá certo? Então, ele me dá aqui uma função do segundo grau. Professor, como é que eu sei que é do segundo grau? Tem um expoente aqui, ó, 2. Então, se a função é do segundo grau, galera, deixa eu ir receptando aqui, recebe a galera que está entrando. Se a função é do segundo grau, ela vai me dar duas raízes. Tá aqui a resposta, ó, duas raízes, tá certo? Então, já sei que eu vou encontrar dois valores para x. Por quê? Porque a variável aqui é x. Então, ele me diz, ó, f de x é 4x2 mais 20x mais 2. Ele ainda diz mais que f de x é igual a 2. Então, percebe, pessoal, que eu tenho aí dois f de x, né? Eu tenho f de x. Se é 2f de x, obviamente que eles são iguais, pessoal. Ó. Então, você faz desse jeito aqui, ó. Eles são iguais. Aqui, ó, f de x aqui e f de x aqui. Eu tenho duas coisas iguais. O que é que eu faço? Eu boto o sinal de igualdade. Se são duas coisas iguais, boto o sinal de igualdade. Aí você escolhe um desses f de x. Primeiro, vamos escolher esse daqui. Porque f de x não é 4x2 mais 20x mais 2? Então, você coloca aqui, ó. Então, fica 4x2 mais 20x mais 2. Isso igual a quem? Isso igual ao outro f de x. E quem é o outro f de x? Ele fala que é igual a 2, ó. Então, você vem aqui, deixa eu só apagar essa igualdade aqui, e coloca f de x igual a 2. Beleza? Pronto. Agora eu tenho uma igualdade de duas coisas. O que é que eu faço? Eu tenho letras e tenho números. Tudo que é letra você deixa de um lado, aquilo que não é letra, só tem número, você bota para o outro. Então vamos lá. As letras deixa do lado esquerdo da equação, ou do lado direito, você que escolhe. Mas eu tenho mais letras do lado esquerdo, então mantém. Então fica 4x2 mais 20x igual a quem? Igual a 2. Esse 2, pessoal, que está positivo, ele vai lá para o outro lado, ele vai com o sinal trocado, ó. Então, ele vai menos 2. Deixa eu só apagar aqui esse x aqui que ficou meio estranho. Certo? Tem umas pessoas aqui querendo entrar, deixa eu aceitar todo mundo aqui. Então, vamos aqui. Então, como é que fica aqui? 4x ao quadrado mais 20x é igual a quem? É igual a 2 menos 2. 2 menos 2 é 0. Pronto. E agora, Ricoberto, o que é que eu faço? Eu percebo uma coisa, ó. Eu tenho um x e tenho um x. Eu tenho algo em comum após o sinal da soma. Então, nós colocamos em evidência. O que é colocar em evidência? É colocar uma letra que é comum, poderia ser um número, e aí você coloca um parênteses. Dentro desse parênteses, tem que ter esses valores aqui, ó. Aqui fora já tem x, mas aqui eu tenho x ao quadrado, então eu tenho que ficar com 4x. Por quê? Porque quando eu multiplicar 4x com x, vai dar, volta ao que eu tenho antes, que é 4x ao quadrado. Mas aqui tem 20x, só que fora já tem um x, então eu coloco somente o 20. Tudo isso igual a zero. Tá bom? Deixa eu só aceitar essas pessoas aqui, gente. Feliz. Hoje vai ser assim, tá bom? Então, preste atenção aqui, pessoal. Eu tenho um produto de uma coisa que está entre parênteses e um que está fora, que é igual a zero. Então, olha aqui. Digamos que eu tenho aqui, ó. Quanto é 10 vezes zero? 10 vezes zero é zero. Quanto é 0 vezes 5? 0 vezes 5 é zero. Então, quando eu multiplico alguma coisa que esse resultado é zero, ou um é zero, ou o outro é zero. Um dos dois tem que ser zero. É o que eu tenho aqui, ó. Eu tenho esse x que multiplica esse parênteses e é igual a zero.
ou o x é zero, então como é que a gente faz? Esses três pontinhos, vou continuar bem aqui, ó. Ou o x é zero, que já é um valor de uma raiz, ou o que está dentro do parênteses é zero. Quem está dentro do parênteses? 4x mais 20 é igual a zero. Passa o 20 para o outro lado. 4x fica igual a menos 20. Se o 4 está multiplicando, ele passa dividindo. Então, fica menos 20 dividido por 4. 20 dividido para 4 é 5. Isso é um sinal de menos, então menos 5. Então, eu encontrei as raízes da equação. Quem é ela? 0 e menos 5. Certo? 0 e menos 5, eu venho aqui e marco letra B de bom. Beleza? Deixa eu só aceitar essa galera e a gente volta aqui para comentar. Sair. Então, pessoal, é desse jeito aqui. Caiu uma questão do segundo grau e a banca US, como a banca CETRED dá maior valor, certo? Tanto a US como a CETRED dá maior valor, questão que envolve função, seja do primeiro ou do segundo grau. E ele me deu 2f de x, ó. E Roberto, ele poderia me dar um y, ó, y e f de x é a mesma coisa, tá certo? Y e f de x é a mesma coisa. Ele poderia me dar sim. E aí, se ele me deu 2f de x, o que é que eu faço? Eu vou dizer que eles são iguais. Então, quando eu boto aqui eles dois iguais, eu substituo os valores que tem na frente da igualdade dele. Ó. O que é que tem na frente da igualdade desse primeiro? 4x2 mais 20x mais 2. Eu boto aqui. Igual a quem? Ao que tem na frente da igualdade do outro, que é 2. Fez isso. Tudo que é variável, ou seja, tudo que é letra eu deixo de um lado. Aquilo que não é letra vai para o outro. Por quê? Porque eu preciso isolar as variáveis dos números. Então, fazendo isso, você tem 2 menos 2 que dá zero. Aí eu fico com 4x2 mais 20 igual a zero. Só que eu percebo que aqui eu tenho um x, aqui eu tenho um x. Só que aqui eu tenho um x2. Então, eu tenho uma coisa que é incomum, é comum para os dois. Tudo que é comum para os dois, eu coloco em evidência. O que é colocar em evidência? É colocar um parênteses e fora botar a letra ou o número que está se repetindo para ambos, o x. E aí, este camarada aqui, ó, é 4x2, mas aqui fora já tem um x. Para ficar 4x2, eu só repito quem? O 4x. Aqui é 20x. O x já está fora, então coloco somente quem? Somente o 20. E aí eu fico com o produto de x mais esse parênteses igual a zero. Ora, ou o x é zero, ou o que está dentro do parênteses é zero. Fazendo x igual a zero já é uma raiz. E o que está dentro do parênteses eu vou trabalhar para encontrar outra raiz. 4x mais 20 igual a zero, passa o x para depois, vai, ou o x não, desculpa, o 20 vai com sinal trocado. O 4 está multiplicando, ele passa dividindo. Menos 20 dividido para 4 dá menos 5. Então, qual é a resposta da questão? Vai ser duas raízes. Por que é duas raízes, Roberto? Porque é uma função do segundo grau. Como é que eu sei? Tem uma expoente 2 aqui, ó. Então, ele vai ter que ter duas raízes. Se fosse terceiro grau, três raízes. E assim sucessivamente. Então, qual é a resposta da questão? Letra B de bola. Questão de função. A CETRED adora. Tá certo? Essa questão aqui caiu num concurso é o mais atual, de Guaiúba. Outra questão que caiu no concurso de Guaiúba, que a CETRED ela vem sempre tá colocando, né? Seja na parte de raciocínio lógico ou na parte de matemática básica. Questão que envolve progressão aritmética. Razão de progressão aritmética. Rigoberto, como é que eu sei que a questão ela vai ser de razão de PA? É bem simples. Quando eu sei que ela vai ser razão de PA, ele só vai me dar três coisas, três informações. Tá certo? Por quê? Porque para eu calcular uma razão, ele vai ter que me dar três informações. E sempre ele vai dar o termo inicial, o final, e vai pedir o do meio. Se for com números, se for com variáveis, ele vai dar
três valores que têm uma variável em comum, ou seja, x ou a, tá certo? Mais que seja em comum. Mas olha aqui, as idades de três irmãos estão nesta ordem em progressão aritmética. Aqui a questão falou, ó, progressão aritmética é uma PA, certo? Sabendo que o mais jovem tem 21 anos e o mais velho tem 55, obviamente que ele vai pedir a idade de quem? Do irmão do meio. Pessoal, como é que eu sei que é uma PA? Para ser PA, você tem assim, ó, o A1, que é o primeiro termo, o A2, que é o segundo termo, e o A3, que é o terceiro termo. Se cair questão que envolve PA, ele vai pedir idade ou valores que uma empresa trabalha, algo do tipo, ele só vai lhe dar esses dois valores aqui, ó. Ele só vai lhe dar o último e vai lhe dar o primeiro. Porque se ele lhe der o segundo, eu já matei a questão, porque a PA ela aumenta numa. Sempre é somando o termo antecessor, né? O seu termo posterior com o antecessor. E aí eu descubro rapidamente quem é essa PA, tá certo? Ele nunca vai lhe dar o termo do meio se cair uma questão parecida com essa. Mas vamos lá. Como é que eu encontro a razão de uma PA? Com três termos. É bem simples. Você pega o último, menos o do meio, e depois pega o do meio, menos o primeiro. Pronto. Só fazer isso aqui que você encontra qualquer razão de PA com três termos, tá certo? O último menos o do meio menos o primeiro. E aqui, Rigoberto, quem é o primeiro? Quem é o primeiro? O primeiro, obviamente, que é o irmão mais novo, que é 21. O do meio é o que eu quero saber, eu vou chamar de X. E o último quem é? É o mais velho, né não? Sempre nessa ordem. Então pegue. Como é que eu acho a idade do irmão do meio? Fazendo essa relação aqui. Que relação é essa? De uma razão de PA. Você pega o último menos o do meio igual ao do meio menos o primeiro. Quem é o do meio, Rigoberto? O do meio é o X que eu quero descobrir. Tá certo? Deixa eu só aceitar mais essa daqui. Vamos lá, o do meio é o que eu quero descobrir. Então, quem é o último? 55. Menos quem? Menos o do meio, que é x. Isso igual a x menos o primeiro, que é 21. Tá bom? Então, presta atenção. Esses dois valores aqui, ó, o do meio, eles têm que ficar próximo da igualdade, caso você se confunda na hora de a resolução de uma prova. Eles têm que ficar próximo do sinal de igualdade. E aqui, Rigoberto, tudo que é letra para um lado, que não é letra para o outro. Então fica como? Então fica menos x. Perceba que este camarada aqui está depois da igualdade positiva. Eu vou jogar ele para antes da igualdade. Ele vem com o sinal trocado. Então fica menos x igual a menos 21, que já está do outro lado, menos 21. Este camarada 55 é positivo, ele vai lá para depois da igualdade, também com o sinal trocado, então vai menos 55. E Roberto, eu tenho menos x com menos x. Em uma relação de matemática que eu tenho dois sinais iguais, sempre eu vou somar e repetir o sinal. Então, repete o sinal e soma. X mais x dá 2x. Ó. X mais x, 2x. Isso igual a mesma coisa. Repete o sinal e soma. 21 mais 55 me dá 76. Correto? Beleza? Deixa eu aceitar aqui. É o último, né? Já saiu. Falei que iria aceitar só 20 minutinhos de tolerância. E Roberto, agora o que é que eu faço aqui? Eu tenho dois sinais iguais de negativo. Esses sinais são eliminados. Mas se você não quiser eliminar, você faz assim, ó. X, se está multiplicando, vai passar dividindo. É menos 76 dividido por menos 2. Seja na multiplicação, seja na divisão. Sinais iguais.
Menos vezes menos. Ou menos dividido por menos vai dar sempre uma resposta positiva. Vai dar sempre uma resposta positiva. Então, esse menos com esse menos aqui, vai embora. Fica mais. E 76 dividido para 2 dá 38. Ou seja, o irmão do meio tem 38 anos. Tá certo? Se o irmão do meio tem 38 anos, qual é a resposta que você marca? Letra A de aprovado, correto? Todos vocês serão aí no concurso Calcaia, pessoal. Vamos para cima. E nunca espere sair edital para estudar. Vai estudando, vai estudando. E Roberto, alguma dúvida nessa questão? O que é que eu faço aqui? Ele me deu 3 valores. Se ele me deu 3 valores e diz que é uma PA, não tem para onde correr. É questão de razão. Como é que eu acho a razão? Por essa forma aqui. O último menos o segundo menos o primeiro. Roberto, quem é o segundo? É o do meio. Então é o último menos o do meio menos o primeiro. Tá certo? Esse primeiro é o primeiro termo, o do meio é o segundo termo e o terceiro é o terceiro e o último termo. Tá certo? E Roberto, eu vou esquecer na hora. Lembre do sinal de igualdade. O do meio tem que ficar próximo um do outro. E aí você não erra uma questão que caia com razão de progressão aritmética, ou seja, de PA. Tá tranquilo? Deixa eu olhar para vocês aqui. Alguma dúvida, gente? Até aqui, alguma dúvida? Podem perguntar. Matemática é assim, você só aprende tirando dúvida. Tá legal a explicação? Tá tranquilo aqui? Até o momento, tudo ok? Show! Isso cai e cai muito. A CETRED, ela começou a cobrar, pessoal, progressão aritmética, progressão geométrica, até soma de progressão geométrica, soma de termo geral, tá certo? E a UES? A UES é que cobra mesmo. Por quê? Porque a UES é uma banca que ela é mais direta. Ela é aquela banca que fala, calcule isso. Então você tem que saber a fórmula e saber aplicar a fórmula. Não é só aprender ou decorar a fórmula, eu tenho que saber aplicar. Repito sim, Regina, tranquilamente. Certo? Ó. Regina, ela fala que é uma questão de progressão aritmética. Como é que eu sei? A questão falou. E ela me deu 3 termos, ó. Ela me deu 3 termos. Deixa eu botar aqui mais embaixo. Ela me deu 3 termos. Ela me deu que o irmão mais novo tem 21 anos e me disse que o irmão mais velho tem 55. Ela quer saber o valor da idade do irmão do meio, ó. Eu chamo de X. Mesmo ela falando que é 3 termos, só em saber que é 3 termos, eu já sei que a questão é de razão. Por quê? Porque eu só consigo descobrir uma razão, certo? Obviamente, se ela não me der o valor do termo do meio, fazendo o quê? Fazendo o termo do o último termo, que é o A3, menos o A2, que é o do meio, igual ao A2 menos o A1, certo? E Roberto, quem é A2, quem é A1 e quem é A3? A1 é o primeiro termo, A2 é o segundo termo e A3 é o terceiro termo. Até aqui, tá tranquilo, Regina? Consegue entender? Deu para entender até aqui? Tranquilo? E aí eu vou só substituir, ó. Como o 21 é o primeiro termo, é o A1. O termo do meio é o segundo termo. E o último termo, obviamente, é o terceiro, que é 55. É só substituir nessa fórmula aqui. Quem é A3? 55. Quem é A2? É o X que eu quero descobrir. Isso igual a X menos o último primeiro termo, que é 21. Fez isso aqui, ó. Junta tudo que é igualdade, ó. Esse X está positivo, vem para antes negativo. Isso igual a menos 21, que já é negativo. Esse 55 está do outro lado, vem para cá com o sinal trocado. Negativo com negativo, não tem um sinal, um número de menos entre esses dois valores. Toda vida que tem sinais iguais, eu somo e repito o sinal. Então é menos 2x.
Soma e repete o sinal. 76. 21 mais 55. Ora, se está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, fica menos 76 dividido por menos 2. Numa divisão, menos dividido por menos dá mais. 76 dividido para 2 dá 38. Quer dizer o quê? Que esse valor do meio aqui, ó, vale 38, que é a idade do irmão do meio que ele está falando. Tá certo? Deu para entender aqui? Tá tranquilo? Então é desse jeito que se resolve, pessoal. Tranquilo, sem pressa, sabendo aplicar, ó. Tem que saber aplicar, beleza? Obviamente que no curso a gente vai ver aula só de resolução de PA, só de resolução de progressão. Vamos para a próxima aqui. Olha aqui, a cara da banca Cetred. Questão da prova da banca Cetred, que não tem uma questão de porcentagem, de aumento, de desconto, não é banca, prova da banca Cetred. Então vamos aqui, ó. Paulo, deixa eu colocar aqui um fundo aqui. Deixa eu colocar esse fundo preto aqui. Paulo fez 2 aumentos sucessivos de 10% em um produto de sua empresa. Em seguida, fez um desconto de 10%. Qual é o valor aproximado do produto agora? Pessoal, ele deu 2 aumentos sucessivos de 10%. Depois, deu um desconto de 10%. O que é que muita gente pensa? Ele fala assim, ó. O que é que muita gente faz? Faz assim, ó. 10 mais 10 foi 2 aumentos, menos 10, isso dá quanto? Dá 10. E aí você faz 10% do valor que ele, de X aí, que ninguém sabe o valor, né? E aí está completamente errado, tá certo? Isso está completamente errado. Se eu dou um aumento de 10%, depois eu dou um desconto de 10%, nunca volta ao valor que era antes. Então tome bastante cuidado com isso. E a questão já está aqui, ó. Resposta letra D, você já pensa que é 10%, e não é. Tá certo? Então tome bastante cuidado com isso. Deixa eu apagar aqui e vamos trabalhar na questão. Primeira coisa, Rigoberto, é questão de quê? De aumento. O que é que você faz para você não se confundir? Primeira coisa, você coloca umas setinhas, tá certo? Coloca aqui, primeira setinha, primeiro aumento. Segunda setinha, segundo aumento. E aí depois ele vai dar um desconto. Então bote uma setinha para baixo aqui. Para você não se confundir. São 2 aumentos sucessivos. O primeiro aumento é 10%. Primeiro aumento é de 10%. Então você bota aqui, ó, 10%. Depois, mais 10%. Essas questões, pessoal, você tem que ter muita experiência para fazer rápido, então vai devagar. Tá certo? Até aqui, tranquilo, gente? Até aqui dá para entender tranquilo? O que é aumento? Como é que eu represento o aumento? Bote uma setinha para cima, para você não se confundir na hora da resolução. Por quê? Quando você está fazendo uma prova, você está tão, como é que a gente chama aqui, apressado, né? Que às vezes você esquece, só vê um aumento, mas não, foi 2 sucessivos. Você fazendo aqui as setinhas, desenhando, você não se perde na questão. Rigoberto, e aí o que é que eu uso? Eu uso X? Pessoal, você está trabalhando com porcentagem. Qual é o primeiro número que remete a porcentagem? É 100. Então você faz tudo em cima do 100. Use logo o 100. Se ele não der o valor, se ele não der o valor inicial, você chama de 100. Por quê? Porque você chamando de 100, você não perde essa questão. Se você chamar de X, você pode se perder no meio do caminho. Porque a hora você vai somar X, você vai multiplicar X, você vai subtrair, tá certo? Então, questão de porcentagem se remete a quê? Ao número 100. Então, chame logo de 100. Então, qual é o valor, Rigoberto? Quanto é esse produto? É 100, tá certo? Primeira coisa. E é tão legal você logo chamar de 100, porque você aqui já tem 10% de 100. É só você somar o 100 com o valor que já tem aqui, ó. Se fosse 2%,
era 100 mais 12. Se fosse 15%, era 100 mais 15. Se fosse um desconto, era 100 menos 15, 100 menos 12. Mas vamos aqui, como é que eu represento 10%? É 10 sobre 100, ó. 10 sobre 100. De que esse de remete à multiplicação do valor que eu estou dando. Quanto é que é o valor que eu estou dizendo que é? É 100. Mas ele não falou o valor. Lembre-se, é porcentagem. Chame logo de 100. Aqui, ó, já vai embora. Ó. 100 dividido para 100. Só fica quem, Rigoberto? Só fica 10. Então, isso aqui dá 10, ó. Então, beleza. Aí, então, vamos bem para cá, ó. Rigoberto, uma coisa inicial era 100. Quando eu fiz 10% desse 100, ficou quanto? Ficou 10. Então, você soma, não é um aumento? Quanto é 100 mais 10? 110. Por isso, ó, chamou de 100. Então, já tenho agora, eu já tenho 110. Eu não tenho mais 100. Então, aqui eu vou fazer 10% de quem? Do valor atual que eu tenho, que é 10% de 110. Ó. E aqui eu percebo, ó, esse zero vai embora com esse zero, esse outro zero vai embora com esse outro zero. Por que, Roberto? Porque você está multiplicando e dividindo. Você pode cortar os zeros no final, tá bom? E aí fica como? Fica 1 dividido para 1 dá 1. 1 vezes 11 é 11. Pronto. E, Roberto, eu tinha 110. E agora, quando eu fiz 10% de 110, fiquei com 11. Não é um aumento? Você vai somar. Quanto é 110 mais 11? Isso aqui dá 121. O novo valor agora que eu tenho é quanto? É 121. E agora, hein, Roberto, o que é que eu faço? Eu vou para o desconto, ó. Tá vendo a setinha? Tá vendo a setinha? Vamos para o desconto. Desconto de quem, Roberto? Desconto do valor atual que eu tenho. Então, é um desconto de 10% de quanto? De 121. Vamos fazer isso aí. Ó, zero aqui com zero aqui vai embora. Então, fica quem? Fica 1 vezes 121 é 121. Dividido por 10. Dividir por 10, pessoal, é só voltar a vírgula uma casa. Se fosse 100, duas casas. E sucessivamente. Volte uma casa. 12,1. Rigoberto, antes eu tinha quanto? Antes eu tinha 121. Não é desconto? Olha a setinha para baixo. Então é um sinal de menos. Menos quanto, Rigoberto? Menos 12,1, né? Menos 12,1. 121 menos 12,1, isso daqui dá 108,9. Pronto, esse aqui é o valor final. Só que ele pergunta o quê? Qual o valor aproximado desse produto agora, em relação ao que eu tinha no início? No início eu chamei de quê, Rigoberto? No início eu chamei de 100. Então vamos lá. Se uma coisa era 100 e agora é 109, 108, desculpa, 108,9 e era 100, é só eu fazer a diferença do que eu tenho no final menos aquilo que eu tinha no início. E isso vai me dar a porcentagem tanto desses dois aumentos com relação a esse desconto. 108,9 menos 100, pessoal, isso aqui dá 8,9%, que é a resposta da questão. E não é 10, como muita gente se engana e marca. E aqui você vem aqui bem bonitinho e marca letra A de abençoado, tá certo? E Roberto, isso aqui cai muito, despenca na banca Cetred. Toda que é prova da banca Cetred, você pode perguntar e pode ler e pode pesquisar, tem uma questão que envolve desconto, envolve aumento. Tá tranquilo? Então, caiu questão que envolva isso aí, pessoal, é fazer com calma. Se for aumento, bote as setinhas para cima. Se for desconto, bote para baixo, que você não se perde durante a resolução. E aí, cada vez que você tem um aumento,
o próximo aumento ou o próximo desconto é em cima do valor atual. Nunca você volta para o valor inicial. Você só volta para o valor inicial quando você chegar lá no final. E aí, se ele quiser saber a porcentagem em relação ao que você tinha no início, é só você fazer toda a vida a diferença. Tá certo? Aqui a questão foi legal, mas ela poderia perguntar: teve um aumento ou teve um decréscimo? Pessoal, se deu positivo, é porque teve o quê? Teve um aumento. Então, se eu tive dois aumentos sucessivos de 10% e depois tive um desconto de 10%, no final eu vou ter um aumento de 8,9%, tá certo? Então tá aqui, ó, bem organizadinho, para que você não se perda durante o percurso. Então, se é dois aumentos, bote duas setinhas para cima. Se fossem dois descontos, duas setinhas para baixo, tá certo? Desse jeito aqui, pessoal, você não perde uma questão que envolva porcentagem, que relação com aumento e com desconto. Vamos para a próxima questão aqui. Olha aqui. A CETRED, até uns concursos atrás, só trabalhava com três figuras: triângulo, retângulo e quadrado. Nas últimas bancas, nas últimas seleções de Calcaia e também lá da banca, alguém fala, deixa eu ver aqui, quem foi que falou aqui? Ah, levantou a mão. Das últimas seleções de Calcaia e do concurso da banca, do concurso de Guaiúba, ela usou trapézio, tá certo? Beleza? Aqui eu coloquei questão de quadrado, mas obviamente que no curso nós vamos ver todas essas figuras geométricas. Além dessas, ainda vamos trabalhar outras, que é o losango, né? Que pode inventar. Mas olha como é que é essa questão aqui, certo? Olha como é que você se sai de uma questão dessa sem perder muito tempo. A área, deixa eu pegar aqui um retângulozinho aqui para eu poder, pronto, desenhar legal. A área, pegar preto, né? E mais escuro. A área do seguinte quadrado é 49 centímetros quadrados. O valor de x é. Pessoal, muita gente pega isso aqui e faz assim, ó. Como é que eu calculo a área de um quadrado? Então tá aqui um quadradinho aqui. Vamos estar aqui esse quadrado, né? Ó. Então se aqui a área, se aqui é L, todos os lados são iguais. Como é que é a área desse quadradinho? A área desse quadrado é multiplicar lado vezes lado, e lado vezes lado dá lado ao quadrado. Ó. A área do quadrado é L ao quadrado, o nome já está dizendo. Então, tem muita gente que faz isso, ó. Pega assim, ó, x mais 2, que é o lado, e multiplica com x mais 2, isso tudo igual a 49. Aí você vai perder um tempão aqui, ó, fazendo, multiplicando esses valores aqui desse parênteses com esse. Não faça isso. O que é que você faz? Olha aqui para você sair dessa questão rapidinho. Você chama isso aqui de L, ó. Tudo isso aqui você chama de L, tá certo? Ora, então se isso aqui é L, o outro lado também é L. Então como é que você faz para se sair dessa questão rapidinho? Você faz assim, a área do quadrado, né? L ao quadrado. Então fica assim, ó, L ao quadrado, tudo isso igual a 49. E Roberto, se eu quero L, se está ao quadrado, se está ao quadrado, se está aqui, ó, você tira a raiz. Se fosse aqui embaixo, você passava dividindo. Então, você tira a raiz quadrada de 49. Qual é o número que eu multiplico por ele mesmo que dá 49? Esse número é o 7. Então, isso quer dizer o quê? Que o valor do L é 7 centímetros. E Roberto respondia a questão? Não. Por que eu não respondi a questão? Venha para cá. Tudo que você falou que é L, todo esse pedaço é L. E esse pedaço aqui, ó, esse L aqui não é x mais 2, né, não? Então eu sei que L ali, ó, é igual a x mais 2, né, não? Ó? E quanto ao valor do L, nós descobrimos que é 7. Então 7 é igual a x mais 2. Roberto, qual é o valor de x? É só passar o 2 para o outro lado com o sinal trocado. E vai dar quanto? Vai dar 5 centímetros. Ó. Rapidinho você desenvolve essa questão.
sem precisar multiplicar aqui, ó. Chamou de L o lado do quadrado, é só aplicar a fórmula da área do quadrado. L ao quadrado. E você não disse que tudo isso aqui é L? Ora, se tudo isso aqui é L e esse lado é x mais 2, então L é igual a x mais 2. Tá bom? E aí você vem aqui e marca letra C de Cristo. Resposta da questão. Deixa eu ver se alguém tem dúvida. Tranquilo, gente, nessa questão? Tranquilo? É saber aplicar a regra do quadrado. Professor, Pode não falar. entendi. Não entendeu? Porque não seria a soma dos perímetros, não. Não, ele quer a área do quadrado. Ah, A, explica aí. ó, Como é que faz? a área do seguinte quadrado. Vamos lá. Como é que eu calculo a área de um quadrado? Primeiro eu tenho que saber calcular a área de um quadrado. Como é que eu calculo a área de um quadrado? Se eu chamar esse lado aqui de L, um quadrado, todos os lados são iguais. Então aqui é L, aqui é L. Como é que eu calculo? Eu quero botar a pisa aqui dentro, ó. Então eu tenho que saber quanto vale esse lado e esse. Então para eu calcular a área, é só pegar o L e multiplicar pelo L. L vezes L é L ao quadrado. Então tá aqui. A área de um quadrado é L ao quadrado. Tá certo? E, Roberto, eu estou confundindo com um retângulo. O retângulo tem um lado maior do que o outro. Ó. O retângulo ele tem a base e ele tem a altura que a gente chama de H. Como é que eu calculo a área do retângulo? É o lado, que é a base, vezes a altura. Ó. O quadrado é do mesmo jeito, só que os lados são iguais. Então fica L ao quadrado. E ali ele diz que o L ao quadrado, que é a área do quadrado, tem um valor. Esse valor é 49. Então perceba aqui, ó, que aqui está ao quadrado. Para eu saber quem é só o L, é só tirar a raiz quadrada. Então o L é a raiz quadrada de 49. E Roberto, quanto é a raiz quadrada de 49? Raiz quadrada de 49 é 7. Ou seja, o número que eu multiplico por ele mesmo que dá 49 é 7. 7 vezes 7, 49. Então, nós vimos ali, ó, que eu tinha isso daqui lá, ó. Eu tinha deixa eu fazer aqui um pouco maior. Eu tinha que esse valor é x mais 2, né, ó. Só que tudo isso aqui eu chamei de L, ó. Tudo isso aqui eu chamei de L. Se eu chamei de L, quer dizer que x mais 2, que L, que x mais 2, ó, que x mais 2, que é o lado do quadrado, vale L. Se x mais 2 vale L, quanto é o valor do L que nós descobrimos? É 7. Então é só passar o 2 para o outro lado com o sinal trocado, ó, que dá 5. Então, o x vale 5, tá certo? Que é a resposta da questão. Deixa eu olhar aqui para... Ah, entendi agora. Entendeu? Obrigada. Oh, Entendi. deixa eu... Então é desse jeito, pessoal. Então não precisa estar multiplicando. Fala, Francisco. Pode falar. Então não precisa estar multiplicando aqui, ó. X vezes x, depois x vezes 2, depois 2 vezes x, vezes 2 vezes 2. Você se perde. Chame o Diego. Isso cai? Cai. Pode cair com outros valores, mas a maneira de resolver é a mesma. Tá certo? Não percam as questões dessas. Questão de área de quadrado é tranquilo. Vamos lá. Ó, essa questão aqui é de minha... Foi eu que elaborei. E, incrível que pareça, quem fez o curso comigo de seleção de gestor de calcaia, e eu fiz uma aula só de análise combinatória e falei, pode estudar isso aqui que cai. E não deu outro. Caiu uma questão desse mesmo jeito, até valores ímpares. Ou foi ímpar, foi para, não lembro. Mas foi ímpar, né? Que tinham zero, só que com conjuntos numéricos, né? Então, olha aqui, ó, a quantidade de números inteiros positivos e ímpares. Positivo e ímpares. Formado com os algarismos 0, 1, 2, 3 até o 9, ó. Ou seja, eu tenho 10 algarismos, né?
Quantos números eu posso formar? Formado por algarismo, com 3 algarismos distintos. Tudo isso aqui é uma questão completa. Pessoal, isso aqui é uma questão de arranjo simples, tá certo? Arranjo simples. Caiu uma questão dessa, não use forma, pelo amor de Deus, esqueça a forma. Como é que você faz? Não é 3 números, 3 algarismos, número. Então, bote 3 tracinhos na sua prova. 1, 2 e 3. Aqui eu tenho que prestar atenção 3 coisas. O que é que eu vou prestar atenção no texto? Se aparece a palavra par ou a palavra ímpar, é a mesma coisa, se for par ou for ímpar. Tá certo? Eu vou ver se aparece no texto a palavra distintos. E eu vou olhar entre os conjuntos lá se tem um zero, o algarismo zero. Se tiver isso aqui, pessoal, eu tenho que pensar um pouco. Vamos lá. Se for par ou for ímpar, par ou ímpar é aqui, ó. Se for par ou ímpar, eu tenho que começar sempre pelo último tracinho. Se for par ou ímpar, eu começo por aqui. Se tiver zero, o zero eu vou olhar aqui, ó. Aqui é a casinha da encrenca do zero, tá certo? Então, se for par ou ímpar, eu sempre começo pelo último tracinho. Se tiver a palavra par ou ímpar, eu começo pelo último tracinho. Depois disso, eu vou ver se tem zero. Eu volto lá para o primeiro. Por que, Rigoberto? Porque não existe número iniciando com zero. Não existe número iniciando com zero. Beleza? Por exemplo, que número é esse daqui, Rigoberto? Que número é esse aqui? 102. 102 tem 3 números? Não, tem 3 algarismos. É diferente. Uma coisa é o número, uma coisa é a quantidade de algarismo. Que número é esse aqui? 012. Não, aqui é 12. Por isso que nunca tem número começando com 0. E olha o bizu que eu vou lhe dar. Se tiver 0 aqui, e se tiver a palavra distinto, o primeiro e o que está do lado dele tem sempre o mesmo valor. Tá bom? Então vamos aqui. Vamos resolver essa questão. Olha aqui. Ele me deu esses conjuntos aí e falou que tem que ser número ímpar. Primeira coisa, para o número ser ímpar, ele só tem que terminar em número ímpar. Desses conjuntos ali, quais são os números ímpares? 1, 3, 5, 7 e 9, né não? Eu só tenho esses 5 números ímpares. Se eu só tenho 5 números ímpares, pessoal, quantas maneiras eu posso... quantas opções eu tenho para esse último tracinho? Só 5. Então você bota aqui, ó. 5 por opção. Quais são as opções? O 1, o 3, o 5, o 7 e o 9. Então eu só posso terminar esse número com um desses números aí. Ou seja, são 5 opções para eu terminar esse número. E aqui apareceu a palavra distinto, ó. Quer dizer que eu não posso repetir. Por exemplo, eu não posso ter esse número aqui, ó, porque eu estou repetindo o algarismo 1. Toda vida que aparecer essa palavra distinto, você sempre vai eliminando uma opção. Então, beleza, elimine uma opção dali. Sei lá, vou eliminar o 1. Então, eu não conto mais com o 1. Eu só conto com os outros algarismos, porque é distinto. Aí, já terminei a casinha do ímpar ou do par. Obviamente que é o ímpar, porque o número é ímpar, ó. Aí eu volto lá para a primeira casinha, por quê? Porque tem algarismo zero. Quer dizer, professor, que eu não posso começar com zero. Posso não. Então, quais são os números que eu posso colocar aqui na primeira casinha? Posso colocar 1? Não, eu já excluí o 1. Por quê? Porque eu não posso repetir número. Poderia excluir qualquer um deles. O 3, o 5, o 7 ou 9. Resolvi excluir o 1 porque é na sequência. Então, aqui, quais são as opções que eu tenho? Eu tenho o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Tá certo? Então, eu só tenho essas opções. São quantas opções para eu começar esse número? Conte aqui, são 8. Eu tenho 8 opções. É distinto? Exclua mais um. Vá na sequência, ó. Exclua o número 2. Então, para essa casinha do meio, posso ter 0 no meio? Pode. Eu posso ter o número, por exemplo, 205. Ó. Posso.
O 0 no meio pode. Então, se eu posso ter o 0 aqui, quais opções que eu tenho para esse tracinho? O 0, 1 e o 2 eu não conto mais, então é o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. São quantas opções? 8 opções. O que foi que eu disse? Sempre que eu ver algarismo 0 e aparecer a palavra distinto, esse primeiro tracinho e esse que está perto dele sempre vai ter os mesmos valores. E Roberto fez isso, o que é que você faz? É só multiplicar. 8 vezes 8 vezes 5. 8 vezes 8, 64. Certo? 64 vezes 5 me dá quanto? 64 vezes 5 me dá 320. Então vamos lá. Quantos números inteiros positivos e ímpares formados por esses três algarismos, escolhido entre esses algarismos, quantos números eu posso formar? 320. Então você vem aqui e marca a letra A de aprovado, tá bom? Quem gosta de cobrar isso? A CETRED adora, tá gostando agora, né? O IMPA gosta e gosta muito, e a UES também gosta. Pode falar. Primeira vez que eu vi essa questão, viu, Roberto? Pronto. No nosso curso, vamos ter aula só de análise combinatória, só ensinando a resolver isso. Pessoal, por falar em curso, deixa eu quebrar aqui um pouquinho. Ó. Deixa eu só mostrar aqui a vocês como é que vai ser o nosso curso. Aqui é a plataforma do curso que eu criei. Certo? Aqui, ó. Matemática básica para Calcaia 2023. Rigoberta é específica? Não, é básica. É para todo mundo. Aqui é o mural, para vocês se comunicarem, tirar suas dúvidas. Aqui é as atividades. Você lá vai para as atividades, ó, aqui, ó. Aqui é a aula inaugural. Aí é só clicar aqui, ó. Aqui já está o material que eu botei no grupo. E aqui são as pessoas que já adquiriram, ó. Aí você me dá aqui o seu e-mail, né? Eu cadastro você bonitinho aqui. E Roberto, dá um exemplo como é que fica as plataformas. Tá aqui, ó. Fica aula por aula, bem organizadinho. Isso aqui foi um curso que eu fiz de raciocínio lógico. Por exemplo, tá aqui, proposições lógicas, né? Tabela verdade, ó. Aí é tão fácil manusear, né? Eu quero assistir a aula. Todas as aulas vão ser igual a essa, gravadas. Todas as aulas gravadas. As aulas ao vivo, todo vai ter, igual que nós estamos fazendo aqui, eu estou gravando para botar aqui. Você clica aqui, tá aqui, ó. Aí aqui tem o material em PDF, tem o material em PDF respondido, que é o que eu estou fazendo aqui, respondendo e volto. E aqui tem um vídeo da aula completa, para você assistir quantas vezes você quiser, tá certo? Bem fácil de trabalhar a plataforma, não tem dúvida. Rigoberto, é caro esse curso? Demais. Menos de R$ 5 uma aula. Menor do que uma merenda. Então vamos lá, continuar. Resolvemos essa questão. Vamos ter uma aula só de análise combinatória, porque isso tanto cai em matemática básica, como cai em raciocínio lógico. Tá certo? E eu não uso não esquece fórmula. Esquece fórmula. É desse jeito aqui. Porque se for fórmula, pessoal, mudou o tipo de pergunta, você se perde completamente. Vamos lá, vamos para a próxima questão. Olha aqui. Questão que envolve regra de três composta. Quem gosta, CETRED, adora questão que tem regra de três compostas. Vou fazer essa questão aqui de duas maneiras. Uma da forma mais correta, para que você não perca uma questão, e outra dando um bizu, para você fazer ela o mais rápido possível. Então vamos lá. 20 homens trabalhando durante 15 dias constroem 500 metros de muro. Quantos homens serão necessários para construir mais de 1.000 metros de muro? E Roberto, como é que eu sei que é questão de regra de três compostas? Tem mais de duas informações. Regra de três simples, só tem duas informações. Composta, mais de duas. Quais são as informações que eu tenho aí, Rigoberto? Você tem homens, você tem trabalhando durante 15 dias e você tem metros de muro construídos. Então, coloca as informações. Você pode colocar aqui, ó. Você pode colocar homem, pode fazer na ordem.
homem, dias, né, ó, dias, que é os dias trabalhados aí, e depois são os muros, né? É o muro construído, tá certo? É o muro construído. Deixa eu botar aqui construídos. Tá aqui. E você pode pegar na hora. Vamos lá. 20 homens trabalhando durante 15 dias, constrói 500 metros de muro. Vai na hora. Quantos homens, então ele quer saber aqui, o X, você coloca o X, certo? Não quer saber, né? Os homens. Serão necessários para construir mais de 1.000 metros de muro, trabalhando 30 dias. Rigoberto, chegar aqui, o que é que você faz? Você vai colocar o seguinte. Eu não quero saber aqui a variável homem. O X está embaixo. Você bota uma setinha para baixo aqui, pessoal. E você bota... Para onde está o X? Para onde está a variável que você quer descobrir? Você bota o X. Se tiver para cima, você bota a setinha para cima. E aqui na sua cabeça, mentalmente, esquece esses valores que estão aí. Da sua cabeça, você está dizendo que essa variável homem vai diminuir, tá certo? Esquece esse valor, só bota, tá diminuindo, a setinha tá para baixo. E aí você vai comparar com as outras variáveis, que é dias e muro. Como é que é isso, Roberto? Vamos lá. Eu diminuí a quantidade de homens para eu terminar, para eu entregar essa obra. Para eu entregar essa obra, sei lá, vou dizer que isso é 10 metros, 10 metros de muro. Para eu entregar essa obra, eu tenho que ter mais dias ou menos dias trabalhados? Se eu diminuir a quantidade de homens, eu vou precisar de mais dias ou de menos dias para entregar uma obra? Obviamente que eu vou precisar de mais dias. Se é demais, está crescendo, então bote a setinha para cima. Sempre que envolver trabalho e homens, trabalho e dias, sempre vai ser um para cima e outro para baixo. Vamos lá agora, homem e o muro construído. Ó, eu diminuí a quantidade de homens. Eu vou fazer mais muros ou menos muros? Vamos lá. Digamos que 20, eu precisava. Digamos que com 20 homens eu construía 500 metros de muro. Diminuir a quantidade de homens. Obviamente que eu vou fazer menos muro, certo? E esquece esses valores. Só mentalmente você vai... Esquece para colocar as setinhas. Ó, eu diminuí a quantidade de homens. Para eu vou fazer mais muros ou menos muros? Eu vou construir menos muros. Porque eu não diminui a quantidade de pessoas trabalhando? Obviamente que eu vou construir uma quantidade menor de muros. Coloquei as setinhas, o que é que eu faço? Eu vou analisar quem é diretamente proporcional e quem é inversamente proporcional. Como é isso, Roberto? É só olhar as setinhas. Você coloca aqui, ó, 20 sobre x, que é a variável que eu quero descobrir. Toda vida bota no início. Se ela tivesse aqui no meio, não tem importância, bota lá no início. Bota o sinal de igualdade. Depois da igualdade, tudo é multiplicação. E você vai ver, quem está no mesmo sentido da setinha, você mantém. Quem está no sentido contrário, você investe. Olha aqui, dias e homens. Não está no sentido invertido? A setinha do homem aponta para baixo e a dos dias para cima. Então investe. Não é 15 sobre 30? Você bota 30 sobre 15. É só inverter que eu digo, é os valores. Multiplicação. Homem e muro. Não está no mesmo sentido. Então você mantém do jeito que está lá, 500 sobre 1.000. E agora? Agora é só resolver isso aqui tranquilamente. 2 zero aqui em cima, 2 zero aqui embaixo, vai embora. Esse zero aqui com esse zero aqui vai embora, porque é a multiplicação. Então ficou como? Ficou assim, ó, 20 sobre x igual a quem? A 3 vezes 5 dá 15. E 15 vezes 1 dá 15 também. Não é isso? 15 dividido por 15 dá 1. Tudo isso aqui dá 1, ó. Então fica como? 20 sobre x é igual a 1. Ora, se tá 1 aqui, ó, bota 1 aqui também. Todo mundo tem um subtendido. Mas uma coisa que
dividir uma coisa e dar igual a 1 é porque essas coisas são iguais, né? Ou então você multiplica e inclui, ó. 1 vezes x é x e 1 vezes 20 é 20. Então, o valor de x é quanto? O valor de x também é 20. Ou seja, eu vou precisar de 20 ohms, a mesma quantidade que eu tinha antes. Então, resposta, letra D de Deus. E, Roberto, agora, tinha como eu matar essa questão só olhando aí os valores que ele me deu? Pessoal, olha aqui. 20 ohms, 15 dias, 50, 500 metros. Vamos lá. Eu dupliquei o número de dias e dupliquei o número de muros. Obviamente, pessoal, se eu dupliquei aqui, né? E dupliquei do outro lado, eu vou precisar da mesma quantidade. Então, sempre que eu duplicar a mesma variável, é só manter o mesmo valor que eu tinha da variável que eu quero descobrir. Tá certo? É só manter. Agora, Rigoberto, me diz uma maneira rapidinho de responder isso aí. Rapidinho de responder isso aí, você faz assim, ó. Você chama isso aqui. Vou até fazer aqui de outra cor. Você chama uma coisa que você está fazendo de processo, não é não? O processo da construção é o processo. Aquilo que você já fez é o produto final. Você chama de produto. Rigoberto, o que é o produto? É aquilo que você está construindo. O que é que eu estou construindo aí? São um muro. Para eu fazer esse muro, eu preciso de quê, pessoal? Eu preciso de homens. Vou chamar só de HOM, tá certo? E preciso de dias trabalhados. Para quê? Para eu fazer tudo que eu... Para fazer a construção, que no caso foi um muro. E agora eu faço do mesmo jeito, ó. 20 homens, trabalhando 15 dias, constrói 500 metros de muro. Beleza. Agora olha aqui. Quantos homens, trabalhando 30 dias, fazem 1000 metros de muro? Agora aqui que está o pulo do gato. Para eu não fazer setinhas, se você quiser, as setinhas, lembre-se, é mais fácil para você não errar. Mas se você não estiver pensando quem é que cresce, quem é que decresce, é só fazer do jeito que eu estou mostrando aqui e faz assim, ó. Você vai com uma linha reta. Você vai com uma linha reta. Quando passar do processo para o produto, você desce para a linha seguinte. Do mesmo jeito, numa linha reta. Quando passar dos processos para o produto, multiplica para o lado oposto. E aí é só multiplicar. Só multiplicar todo mundo. Então fica assim, ó. X vezes 30 vezes 500. Bota o sinal de igualdade. Igual a quem? Igual a 20 vezes 15 vezes 1000. E aí, Rigoberto? E aí que esses camaradas aqui tá multiplicando o x. Então ele vai passar tudo dividindo, ó. Vamos passar dividindo. Então repete lá em cima, 20 vezes 15 vezes 1000, dividido por 30 vezes 500. Agora aqui é só simplificar. Vamos lá. Simplifique esses dois zeros com esses dois zeros. E simplifique esse zero com esse zero aqui. Certo? Então lá ficou quem lá em cima? Ficou 15 ou 20 vezes 15. Dividido por 3. 15 dividido por 3 dá... Oh, ainda ficou o 5 aqui embaixo, né? Espera aí, ó. E lá em cima ficou 20 vezes 15. E aqui embaixo ficou, ó, 3 vezes 15, 5. Ó. Certo? Então aqui ficou, ó, 20 vezes 15. E 3 vezes 5 é 15, né? Ó. 15 por 15 vai embora. Restou quem? Somente o 20, ó. Então, x igual a 20. Vou contar o valor de x, é 20. Então, você pode fazer bem rapidinho assim também. Mas lembre-se, o produto é tudo aquilo que você construiu ou vai construir. Tá certo? Cai muito isso aqui? Cai. CETRED adora questões de regra de 3 compostas. Vamos para a próxima.
O processo sempre vai ficar o valor de X, né? Não, depende. Depende se ele quiser saber quantos. Se ele disser assim, ó, 40 homens trabalhando 20 dias, quantos metros eu vou construir de muro? Aí aqui o X ficava aqui no produto, entendeu? Depende da questão, do forma que vem a questão. Entendi. Olha aqui, o S. Da onde é essa prova, Rigoberto? A mais atual da UES. Concurso de Sobral. Concurso de Sobral, pessoal. E no curso, pessoal, nós vamos trabalhar só questões mais atuais, tá certo? Rigoberto, a UES gosta de quê? Expressões numéricas. Tá aqui, ó. Questão de expressão numérica. Rigoberto, qual é a ordem? Lá da tiazinha da alfabetização. Primeiro parênteses, depois colchete e por último chaves. Só ir nessa ordem. Então vamos lá. Então vamos resolver essa expressão, ó. 16 menos, abre a chave, 2, olha o colchete, 8 menos, olha o que está dentro do parênteses, ó. Vamos resolver o que está dentro do parênteses. 3 vezes 3, 9. 9 menos 2, dá quanto, pessoal? 9 menos 2 dá quanto? Vamos resolver o que está dentro do parênteses. Quanto é 9 menos 2, pessoal? 7. 7. Mais, fechei colchete, né, ó? Mais 8, fechei a chave. Vamos continuar. Fica 16 menos, abriu a chave, 2, colchete. Fica 8 menos 7, né? Fechei o colchete, mais 8. Infelizmente, hora dessa não dá mais para aceitar ninguém, né? A galera tá entrando aí. Então fica 16 menos chave. Resolve o que está dentro do parênteses. Ou dentro do colchete. 8 menos 7 dá 1. E o 2 está multiplicando, ó. Então multiplica aqui, ó. Então 1 mais 8. Fechei a chave. Resolve o que está dentro da chave. Então fica 16 menos. 2 vezes 1 é 2, mais 8, 10. Então quanto é Z? Z vale 6. Só que a UES, ela é uma questão, uma banca, que ela não quer só que você saiba a resposta. Ela sempre vai pedir para você somar com um número, maioria. Então aqui ele quer que você faça o quê? Ó? 5 vezes Z. Então você vai pegar o valor do Z aí, que você encontrou, e multiplicar por 5. E 5 vezes Z dá quanto? Dá 30. Resposta da questão, letra C de Cristo. A UES só tem 4 alternativas. CETRED tem 5 alternativas, tá certo? Tranquilo? Então, questão tranquila, pessoal. É saber resolver o quê? Na ordem. Nós vamos ter aula só com resolução de expressões numéricas. Outra questão da UES. Outra questão da UES que caiu no último concurso. Vamos aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui para vocês. Na cozinha do restaurante CB, a manutenção da geladeira é feita de cada... Pessoal, você lê uma questão e aparecer a palavra cada, certo? Apareceu o encontro, tudo isso é questão de MMC. E Roberto, se for MDC, máximo, divisor comum, você vai ver a palavra máximo, a palavra maior, tá certo? Mas apareceu a palavra cada, aparecer a palavra encontro, isso é questão de MMC. Então vamos lá. A manutenção da geladeira é feita a cada 3 dias. Expliquei novamente. Vamos lá. Vamos lá. Como é que eu sei que é MMC? Vamos trabalhar isso aqui tudinho. Nome, T do texto, cada, a cada, né? Encontro. Tudo isso se remete a MMC. Por exemplo, 3 barcos saem para pescar a cada 3 dias. Um em 5 dias e outro 6 dias. Quando é que eles se encontram novamente? Questão de MMC. Questão que envolve MDC.
você vai ver o nome assim, ó, maior que, maior, valor máximo, tudo isso se remete a MDC, tá bom? Preocupe não que a gente vai trabalhar no nosso curso tudo isso aqui. Só teoria com resolução de exercício. Já dá assunto desse. Então vamos lá. Olha aqui na questão, como ele fala, ó. A manutenção da geladeira é a cada 3 dias. A do freezer a cada 5 dias. A do fogão a cada 6 dias. Hoje, o dia da prova lá, né? Ó, 23 de fevereiro de 2023, está havendo a manutenção dos 3 itens. Assim, é correto afirmar que a manutenção dos 3 itens coincidirá novamente em março. Ou seja, eles vão se encontrar e fazer novamente essa manutenção. Qual é o dia? Você faz MMC. Deu para entender por que é questão de MMC? Porque ele mostra lá, né? Ele vai fazer um encontro novamente desses itens. Rigoberto, MMC é de quem? De 3, de 5 e de 6. Pode ser 5, 6 e 3? Pode, não importa. E aí eu vou decompor esses valores em números primos. Tem número par? Tem. Qual é o único número primo que é par? É o 2. Então sempre é decompor em números primos. O 3 eu não divido por 2, que não dá. Assim como o 5 não dá. E 6 por 2 dá 3. Qual é o próximo número primo? Se não tem mais nenhum valor par, é o 3. 3 por 3 dá 1. 5 não dá, repete. 3 por 3 dá 1. Próximo primo é o 5. Já deu 1. 5 por 5 dá 1. E aqui já tinha 1. Quando der tudo 1 aqui, ó, o que é que eu faço do lado direito da barra? Multiplica. 2 vezes 3 vezes 5. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. Quer dizer o quê? Daqui a 30 dias eles vão se encontrar de novo. Rigoberto, um mês de fevereiro. Ano ímpar. É ano bissexto? Não. Então, esse fevereiro aqui, ó, você tinha que sacar. Esse fevereiro aqui só tem 28 dias. Então, você tinha que sacar essa saída aqui. Ano bissexto ímpar, não tem. Então, esse mês de fevereiro de 2023 só tinha 28. Então, vamos lá. Eles vão se encontrar daqui a 30 dias. A limpeza aí foi no dia 23. O dia 23, o dia 28, pessoal, vão correr quantos dias? Para terminar o mês de fevereiro. O dia 23, que foi o dia da limpeza, né? O dia da limpeza. Dia da limpeza aí, ó. Não é isso? É a limpeza que ele falou? Manutenção, né? Dia da manutenção. Tá só M. Aqui, da manutenção. O dia 23 até o dia 28, que é o fim do mês, de quem? De fevereiro, são quantos dias? São 5 dias. Ora, vai acontecer novamente em 30 dias. Só que para finalizar o mês de fevereiro, já passaram 5. Restam quantos dias? Restam 30 menos 5, não é não? 30 menos 5 me dá quantos dias, Rigoberto? 30 menos 5 me dá 25 dias. Então, a próxima manutenção vai acontecer no dia 25 de quê? De março. Dia 25 de março. E você vem aqui e marca a letra D de Deus. Certo? A UES, pessoal, ela é umas questões mais elaboradas, sim. Ela não lhe dá assim, o MMC direto. Ela vai lhe fornecer relação com meses, relação com semana, né? Se hoje é dia tal, daqui a um ano, daqui a 3 anos, ou daqui a um mês, 2 meses, a UES gosta muito de cobrar isso. E quando cobra, é, geralmente quando ela cobra expressão numérica, no final o valor você vai multiplicar por um valor que ela vai pedir, ou somar, ou subtrair, tá certo? Então tem que estar muito ligado
se for a UES que for fazer o concurso. O prefeito falou que não sabe ainda, né? Então vamos trabalhar no nosso curso essas duas bancas. Essas duas bancas. Opa, aqui eu aumentei demais, né? Então vamos aqui, ó. Questão que envolve áreas de figura geométrica. A UES gosta mais de cobrar geometria do que a CETRED, tá certo? E quando cobra geometria, ela cobra de uma forma direta. O que é que ela mais gosta de cobrar de geometria? A área do triângulo retângulo. Ou retângulo não, equilátero. E também do triângulo retângulo. Ela gosta muito de cobrar a área do triângulo retângulo e a área do triângulo equilátero. Por quê? Porque são áreas que têm formas específicas. Tá certo? Áreas que têm formas específicas. Aqui eu não vou deduzir da onde vem a área do triângulo equilátero. No curso, na aula que nós fomos resolver de geometria, tá certo? Nós vamos deduzir cada formazinha dessa aí. Então, olha aqui, ó. A medida em metro quadrado da área do triângulo equilátero, cujo lado é igual a 2 metros, é igual a. Vamos lá. Como é que eu calculo a área de um triângulo? Qualquer área de um triângulo, pessoal, é base vezes a altura sobre 2. O triângulo equilátero, ele tem todos os lados iguais. Como é que eu calculo a altura? Se ele pedisse a altura, é uma fórmula também específica. A altura, L raiz de 3 sobre 2. L raiz de 3 sobre 2. E a área do triângulo equilátero é L vezes essa fórmula aqui, ó. Então fica assim, ó, L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Você não pode ir para uma prova da banca UES sem saber calcular tanto a altura como a área do triângulo equilátero. Então, nós vamos só aplicar essa forma. Então, a área desse triângulo equilátero, L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. E, Roberto, quanto é o valor do lado? L é o lado, não é 2, 2 metros. Então, como é que fica? Fica 2 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. 2 ao quadrado é 2 vezes 2. 2 vezes 2 é 4. Raiz de 3 sobre 4. Ó. Não é assim, ó. 2 ao quadrado é o quê? 2 vezes 2. Ó. 2 vezes 2 é 4. 4 dividido por 4 dá 1. Só resta quem? Raiz de 3. Resposta da questão, letra A. Raiz de 3. Então, é só aplicação de forma. Por isso que eu falo, a UES é mais seca, é mais direta. Calcule isso. Aí você tem que saber a forma e saber aplicar. Tá bom? Tranquilo? Olha essa questão aqui. Também caiu na prova. Caiu na prova do, do concurso lá de Sobral. A medida em centímetros do volume do cilindro circular reto, cuja medida da altura é 8 centímetros e a medida do raio da base é 2 centímetros. Como é que eu calculo o que é um cilindro? Uma figura parecida com isso daqui, ó. Deixa eu só tentar desenhar mais legalzinho aqui. Vou tentar apagar aqui, vai ficar legal. Pronto. E Roberto, o que é a altura? É isso aqui, ó. Isso aqui é a altura do cilindro, que ele diz que é quanto? Que é 8 centímetros. O que é o raio? O raio é que vai do centro aqui, ó, até encontrar a, a, a lateral, né? Isso aqui vale 2 centímetros, ó. Isso aqui é o raio. Como é que eu calculo o volume de um cilindro? Vamos estudar tudo isso, ó. Volume do cilindro, pessoal. Qualquer volume é a área da base vezes a altura. Mas a área dessa base aí, que eu vou chamar de AB, é um círculo. Como é que eu calculo a área de um círculo? É π vezes o raio ao quadrado. Então, vamos lá. A área dessa base é π vezes o raio ao quadrado. O π
é o valor, vai dar em função do π, ó. Quanto é o raio? O raio é 2, ó. Então fica 2 ao quadrado. Então a área da base, 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que é 4π. Pronto, encontrei a área da base. E agora, para eu encontrar o volume, vai ser a área dessa base, que é 4π, vezes o valor da altura, que é 8. E 4 vezes 8 dá 32. 32 o quê, Roberto? 32π, ó. Veja que ele deixa em função do π. Você marca a letra A de aprovado. Tá certo? Então, veja, pessoal. Você indo para uma prova da UES, você tem que ter em mente essas fórmulas. Volume, área de retângulo, área do quadrado do triângulo equilátero, área do triângulo retângulo, tá certo? Como calcular o volume, a área de um círculo. Por quê? Porque ela cobra de forma direta. Quando é CETRED, às vezes no texto ela lhe informa como é que você pode fazer para encontrar a resposta. A UES não, ela é mais direta. Tá certo? Ela é mais direta. Olha aqui, questãozinha legal também. Questãozinha legal. Ela diz o seguinte, ó, ao dividirmos o número resultado do produto. Então, ela vai me dar esse produto aí, que é um produto. 20 vezes 21 vezes 22 por 24. Né? Esse aqui é o 24, é o divisor. Esse de cima é o dividendo. Vai ter o quociente, né? O quociente, obtemos o quociente Q. Qual pode ser o fatorado como? Então, pessoal, aqui ele só está pedindo o seguinte, que você escreva esse 24 em forma de múltiplos de 24, para quê? Para que você possa simplificar com o de cima. Então, em cima você vai repetir, ó, 20 vezes 21 vezes 22. Aí o 24, como é que eu posso dividir o 24? Ó, eu olho para as respostas aqui, ó. Aqui tem 5 e 3. Então, obviamente, que eu vou simplificar ele no número que divide esse primeiro aqui, que é 20. Então, o 24 pode ser assim, ó. Pode ser 4 vezes 6, não pode? 4 vezes 6 é 24? É, 4 vezes 6 é 24. E esse 6, eu posso, eu vou ter que fatorar ele, né? Em um número que divida tanto o 21 como o 22. Ou seja, esse do meio tem que ser 7. Qual é o número que eu vou dividir o 7, pessoal? Que é múltiplo de 6, é o 3, ó. Então, o 6 ali fica 3 vezes 2, ó. Certo? Eu tinha 24, ó. Deixa eu ver como é que você ficou. Ficou 4 vezes 6. Então, esse 24 ficou 4 vezes quem? Esse 6 é 3 vezes 2, ó. Então, pode multiplicar aqui, ó. 4 vezes 3, 12. Vezes 2, 24. Então, aqui é uma questão que ela é chata de resolver, porque você tem que enxergar de acordo com o que tá os itens. E aqui você faz perfeitamente, ó. 20 dividido para 4, dá quanto? Dá 5. Então, vezes 21 dividido para 3, dá 7. 7. E aqui, 22 dividido para 2, dá 11. Então, tá aqui, ó. Quando eu fatorar aqueles números ali, eu vou encontrar 5, 7 e 11. Beleza? Então, você tinha que enxergar essa saída para que você conseguisse marcar aqui corretamente a letra C de Cristo. É uma questão? É fácil? É, mas você tinha que enxergar de acordo com o que tá os itens. Tá bom? Tranquilo? Pronto. Olha o que está o que está caindo muito na moda da UES. Esses tipos de questões aqui, ó. Então ele me deu aqui um número, ó, o U. Esse número U, ele é 1.003.621. Vou até botar aqui maior. E ele diz o seguinte,
Aí vamos pensar aqui, ó, que é esse número. Aqui é unidade, dezena e centena, não é não? Aqui, unidade, dezena e centena de milhar. E aqui, unidade de milhão, tá certo? Então, esse número aqui, quando tem 1 milhão, né? 1 milhão não é 1 e 6 zeros. 1 milhão é 1 e 6 algarismos, tá aqui, ó. Unidade, dezena e centena. Aqui no meio é a casa do mil, ó. Unidade, dezena e centena de milhar e unidade de milhão. Aí vamos lá. Considere o número U, tá aqui ele. Se em U o algarismo da ordem da unidade de milhão for substituído por 2. Ordem da unidade de milhão, quem é, Rigoberto? Este cara aqui, ó. Este cara aqui eu vou substituir por 2. E o algarismo da ordem das dezenas de milhar. Dezena de milhar, esse cara aqui, ó. Esse zero aqui, ó. Eu vou substituir por 3. Teremos um novo número V. Então, vamos encontrar um novo número V. Vou até fazer aqui de verde. Quem é? No lugar do U, eu vou botar o 3, o 2, desculpa. Aqui eu vou repetir o 0. Na dezena de milhar, eu vou substituir pelo número 3. E o resto tudo eu vou repetir. E depois ele quer saber quem é U menos V. É só fazer um menos aqui, ó. Que é U menos V, nós vamos encontrar um número. Quem é esse número? Vamos lá. 1 menos 1 é 0. 1 menos 1 é 0. 2 menos 2 é 0. 6 menos 6 é 0. 3 menos 3 é 0. 0 menos 3 é 3. 0 menos 0 é 0, né? Ou, aqui é 3. 3 para 0 é 3, né? Desculpa. E 2 menos 1 é 1. Então, nós vamos encontrar esse número aqui, ó. 1 milhão e 30 mil, né? E 00. Resposta, letra B de bom. Letra B de bom. É o que está mais na moda em termos de questões, pessoal. Em termos de questões da UES. A UES está gostando muito de cobrar esse tipo de assuntos, né? Para saber se você sabe ali o que é a dezena de milhar, a centena de milhar, tá certo? Sempre está cobrando esses assuntos assim. Então, pessoal, para quem entrou agora, né? Ó, eu estava falando que esse curso é um curso especialmente voltado para Calcaia, né? Voltado para o concurso de Calcaia, matemática básica, aquela matemática que todo mundo vai ter que fazer, não é específica. Eu já criei a plataforma do curso. Aqui é o mural. Aqui é onde vai ter as atividades. É bem fácil de você manusear. É só me dar o e-mail, o cadastro, né? E você só vai lá para o e-mail, você aceita e pronto. Aí eu quero assistir às aulas. Todas as aulas serão igual assim, ao vivo e vai ficar gravado. Eu venho aqui, ó, cliquei na aula. E aí eu vou ter aqui tudo aqui, ó. Vou ter o PDF da aula, dos modos, das questões. Vou ter o PDF respondido, que é esse que eu estou fazendo para vocês. E vou ter os vídeos da aula. Tudo vai ficar gravadinho para você assistir quantas vezes quiser, certo? Então, essa foi a nossa aula inaugural. E aqui, olha o valor desse curso, pessoal. Você vai ter 20 aulas, 20 encontros, por apenas este valor aqui, ó. R$ 130 no Pix ou 150 em até 3 vezes. Se você dividir 130 por 20, né? É a metade de 13, R$ 6,50. Ou seja, cada aula é como se você pagasse R$ 6,50 por semana. É menor do que um café que você toma em qualquer lugar aí, tá certo? Por que que eu faço isso? Eu faço isso bem em conta, porque eu sei, né, da realidade dos professores que querem estudar, querem se preparar. E a quanto antes você começar a estudar para o concurso da marca de Calcaia, que vai ser um concurso muito concorrido, pode esperar que vai ser um concurso muito concorrido, pessoal. Deixa eu terminar aqui a gravação.